Fala, meu amigo dentista, tudo bem com você? Bem-vindo ao terceiro dia. Hoje nós vamos falar daqueles casos em que nós temos que fazer extrações. Algumas dúvidas aí, ó. Uma que muitas pessoas me perguntam: como fazer prova de dentes em pacientes que ainda possuem dentes que vão ser extraídos? Outra coisa fundamental em relação ao caso de hoje, o caso da Amanda e da Natasha. Fazer carga imediata é muito vantajoso nesses casos de extração. Na verdade, vocês vão perceber no momento do planejamento que eu falo assim para elas: não dar carga imediata não é uma opção. Olha só, se vocês olharem aí na panorâmica que está aqui atrás, vocês vão perceber que foi instalado um implante EpiCut, um implante cônico com rosca quadrada, ou seja, é um implante feito para comprimir o osso de baixa densidade. Junto com isso, nós fizemos outras manobras para aumentar a estabilidade primária e mesmo assim nós não conseguimos. Eu vou discorrer esse caso com vocês vão ver o planejamento todo, eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos com o caso, já que não fizemos carga imediata. Mas olha só, dentro da nossa filosofia de trabalho, esses casos em que nós temos extrações são casos que nós fazemos o máximo possível para fazer carga imediata. Uma outra coisa que acontece no protocolo e que é muito diferente dos implantes unitários é a distribuição das forças. Eu já falei um pouquinho no segundo episódio com vocês sobre a distribuição das forças, já falei um pouquinho sobre cantilever. Em situações de maxila total e mandíbula total, ou seja, em situações de reabilitação total, protocolo, uma barra metálica une todos os implantes, ou seja, você tem distribuição das forças entre os implantes. Se no implante unitário, na área anterior, por exemplo, um incisivo central, um lateral, nós temos que ter grande estabilidade primária, 50, 60, 70 newtons de travamento, em casos de protocolo, até 20, 30 newtons já começa a ficar seguro para fazer carga imediata. Desde que você tenha o quê? Uma estrutura metálica, uma barra com passividade unindo todos os implantes. E o tempo para conseguir colocar essa barra, e o tempo para instalar isso aí no paciente. Quanto antes, melhor. Então, olha só, muita gente me pergunta assim: Heitor, quanto tempo eu posso deixar o paciente após a cirurgia até que eu instale a prótese? A minha resposta é o seguinte: não tem um tempo definido. Cada paciente tem as suas variáveis, mas é bom que você faça isso com o mínimo de tempo possível. Ou seja, no dia seguinte ou no segundo dia, você já vem com a instalação da prótese. Outra questão é o seguinte: se você está fazendo várias sessões para provar a barra, provar dentes, você não está sendo eficiente no seu consultório. E nós, cirurgiões dentistas, temos como um dos principais valores dentro do nosso consultório o nosso tempo. Você tem que entender quais são os segredos, as manhas, as dicas, tanto do processo laboratorial quanto do processo cirúrgico e protético no consultório, para que você possa executar sem fazer prova de barra metálica. Ou seja, você opera, faz a moldagem de transferência e a peça vem pronta. Quanto melhor for o seu planejamento, quanto mais precisa for a sua moldagem, mais você vai conseguir ter sucesso, previsibilidade e segurança para executar sem provar a barra. Esse é um dos diferenciais do curso Protocolo Imediato 360 graus. São mais de 10 anos fazendo esse trabalho, não só dentro do meu consultório, mas com as centenas de alunos que já trabalharam comigo aqui, as centenas de alunos que já foram atendidos por mim, as centenas de alunos que já atenderam pacientes comigo aqui nos cursos de especialização.
nós jamais provamos a barra na boca do paciente, porque realmente existe um método previsível em relação a isso. Então, esse caso que vocês estão vendo aqui atrás era um caso que eu tinha planejado fazer carga imediata. Mas, de novo, eu vou falar para vocês, isso aqui é um reality show. Eu trouxe para esse curso de imersão clínica os piores casos que passaram pela F1 durante os últimos 6 meses. E esse caso da paciente Marili, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de fazer carga imediata, mesmo utilizando todas as ferramentas para aumentar a estabilidade primária, mas não fazemos milagre. Então vamos conhecer um pouquinho da história das duas, vamos entender o que elas vieram buscar aqui em São José do Rio Preto no curso Experiência Clínica Protocolo 360 Graus. Eu me chamo Natasha Heringer, eu tenho 36 anos, sou de São Gotardo, Minas Gerais. Eu sou Amanda, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou pós-graduada em harmonização facial, em implantodontia, prótese e cirurgia geral menor. Eu tenho 14 anos de formada, já fiz especialização em implante, foi a minha primeira especialização, bem no comecinho, né, quando eu formei. E já trabalho, tem muitos anos, na área. Eu vi nos cursos do Heitor e na cirurgia que ele faz, muita verdade, porque normalmente a gente está acostumado a fazer cursos com vários profissionais e que eles não mostram muito pra gente como realmente é a parte clínica. Então acho que o que mais me chamou a atenção no Heitor principalmente foi isso, porque ele mostra exatamente o que a gente precisa fazer. E aí você vai para uma cirurgia ou para uma parte clínica que você tá fazendo e você sabe que vai dar certo. Então às vezes tem muita gente que acaba escondendo o jogo e quando você vai para a parte clínica você não tem muita noção, acaba se perdendo um pouquinho. Então eu vi muita verdade nele, ele realmente é um dentista clínico, sabe? E quando eu já vim pra cá, né, fazer um curso com ele, para cirurgias estéticas, e eu me encantei por ele, pela pessoa dele, ele é muito humano, né, ele é muito pessoa mesmo. Eu já trabalho com protocolo, né, já faço a parte de implante, mas tem casos muito específicos que antigamente eu encaminhava para outros professores, para pessoas que têm, digamos, mais know-how nessa área. E justamente por isso que eu procurei o Heitor, né? Eu já acompanhava ele pelas redes sociais, acompanhava o trabalho dele. E aí eu assisti uma cirurgia dele ao vivo e fiquei encantada. Eu falei, não, quero fazer o curso com esse professor, né? E foi uma cirurgia de protocolo, a On4 mesmo. Achei, assim, incrível, porque tinha várias câmeras, né, ao mesmo tempo e tudo. Achei a qualidade muito boa da transmissão, que foi feita pelo Instagram. E daí eu fiquei encantada mesmo, né? Com a técnica que ele mostra, com a técnica que ele passa para os alunos. Achei muito boa a forma dele falar também. Ele fala de uma forma muito clara, muito simples. A gente tem um grupo, né, específico pro grupo do protocolo. E ele sempre tira as dúvidas quando a gente tem alguma dúvida de paciente, algum caso mais extremo, né? Um caso mais difícil. A gente entra em contato com ele, ele sempre responde, né? Ele é sempre muito acessível com a gente, muito tranquilo de mexer. Esse curso agora do Protocolo 360 para mim tá sendo um divisor de águas, assim, sabe? E além de ter a plataforma, ele conversa com a gente, ele responde, e não é aquele professor, assim, que às vezes você vai mandar uma mensagem, ele demora 15 milhões de anos para te responder. Dá tipo 2, 3 horas, ele responde, ele manda áudio, então... A gente nunca tá completo. Já tenho 14 anos que estou formada, mas eu faço curso o tempo inteiro. Meus clientes brincam, né? Meus pacientes falam, nossa, de novo, outro curso. E a gente não para, né? A curva de conhecimento, ela não para. A gente precisa sempre estudar. Teve cirurgias que eu pedi a opinião dele e ele me passou os macetes, o que eu podia fazer e tudo mais, eu fiz de acordo com o que ele tinha me falado e deu certo. Normalmente eu já mando áudio escrito ou falando, tipo, ó, eu tô com caso assim, 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 assado, mando tomografia panorâmica, eu falo, professor, e aí, o que eu faço? Me ajuda. E aí a gente vai trocando ideia, e daí ele vai orientando, falando o que é melhor. Aí às vezes a gente tem uma dúvida, a gente questiona e ele é super aberto, ele vai conversando com a gente, falando, olha, usa tal coisa, faz tal coisa, se falta um exame, aliás, tem tal exame, a gente encaminha, tanto pelo direct do Instagram. E ter esse contato com o Heitor, pra mim, é fantástico.
né? Porque quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa esclarecer, ter um canal para esclarecer dúvida, eu acho que é importante. Tudo, eu mando panorâmica, tomografia, às vezes o planejamento em si, né, de escolher um implante mais que ele acha que, pela experiência que ele já tem também, um implante que ele acha mais adequado, e é uma troca mesmo de experiência nossa com ele que tem know-how no assunto, né? Na verdade, eu comecei com uma sala pequenininha, tem 3 anos e meio, eu e meu marido. E aí, logo em seguida, nós montamos uma clínica, que a gente ficou quase 2 anos, com uma cadeira. E era só eu que fazia tudo. Então, é um pouco recente, mas a gente já está conseguindo construir bastante coisa. E aí, depois de 2 anos de clínica, eu estava muito sobrecarregada, porque eu fazia de tudo na clínica, né? E a gente fez um projeto de montar um instituto. Então, o meu instituto vai fazer 1 ano, é um bebezinho ainda, tem 8 meses só. E aí, hoje eu já consigo, eu tenho uma equipe que eu consegui montar, nós somos em 6 dentistas, e eu tô conseguindo focar um pouco mais na minha área. É diferente, né? A gente ter um acompanhamento de um profissional, de um professor que nem ele, sem dúvida a gente tem um caso mais bem sucedido. Tinha, assim, uma certa insegurança de fazer protocolo, por isso eu tô aqui. Eu tenho casos fechados lá na minha cidade já, que já tá com orçamento tudo certo, tá pago. E eu falei, antes desse curso eu não me sentia preparada. Então, assim, o curso acaba no sábado, na terça eu já tenho uma cirurgia marcada. O que ele transmite é padrão, né? O melhor para mim é um protocolo a ser seguido. Se você consegue, se ele passa um protocolo fácil, um protocolo que você consegue seguir, não tem dúvida na nossa clínica, né? Se a gente fizer do jeitinho que ele fala, né, todo o planejamento, a gente não vai ter dúvida lá na frente. Então, sim, sem dúvida, a gente consegue reproduzir. O fato de você operar e já conseguir devolver para o teu paciente o sorriso e a função de mastigação é o que eu mais quero, assim, sabe? Porque muitas vezes eu opero e eu aguardo 3 a 6 meses. E o fato de você conseguir devolver para o teu paciente em 1 semana os dentes dele, eu acho que isso não tem preço. E eu me sinto insegura para fazer isso, né? Me sentia, na verdade, porque agora eu tô aqui. Então eu acho que é mais essa parte de carga imediata. Quando você pega um caso muito complexo, você precisa fazer um planejamento reverso. A minha cidade é uma cidade muito pequena, é um trabalho mesmo que a gente tem na clínica que não dá para dispensar. Eu fiz uma pós-graduação que foram 3 anos de SP, né, de implantodontia com prótese, mas eu não me sinto segura, apesar de ter essa bagagem já, como eu me sinto aqui. Maxila atrófica. São aqueles casos que você olha e que eu indicava, não, vai com o professor tal, porque ele vai conseguir resolver. Ou então indicava até para um colega da minha cidade e ninguém conseguia resolver, né? Esse colega que eu julgava que conseguiria resolver esse problema, também não resolve. O paciente volta para mim agora, Natasha, porque confia em mim, confia na minha opinião. Se eu mandar para algum lugar, ele vai confiar em mim. Então, esses casos que eu quero resolver, eu quero trazer solução para o meu paciente. Para minha vida profissional, eu acho que é o auge, assim, sabe? Eu sempre falo pra lá na clínica que eu me sinto aquela dentista que eu tô entrando, sabe? Quando você já tá no avião, tá tudo certo, as bagagens estão tudo no lugar, tá tudo pronto para você decolar e você tá na pista de pouso. Eu acho que agora é a minha decolagem, sabe? Eu tenho alguns casos bem difíceis, que são esses casos do paciente que eu indiquei e o paciente voltou, porque a pessoa que eu me indiquei ele não conseguiu também, que era um caso muito extremo. E que eu tô bem na esperança de que depois do curso eu vou conseguir resolver, vou trazer solução para o meu paciente. Quando eu vim para cirurgias estéticas, eu não fazia enxerto, já fiz vários depois. Foi o curso que eu fiz, foi o único, foi com ele e tem a plataforma do Dental Guru. Então depois eu comecei a replicar e já faço enxerto gengival hoje lá na clínica. Então assim, é tudo muito replicável, sabe? É muito a realidade, a clínica que ele ensina nas aulas, nos cursos, é realmente o que você consegue fazer no paciente. Eu estou procurando uma rotina de solução, é igual você falou, uma rotina de solução, porque às vezes a gente não tem esse caminho, a gente quer um caminho, na verdade, a ser seguido, né? Um caminho que já funcionou com o Heitor e ele sabe que dá certo, é esse caminho que eu quero. Estou super ansiosa. E o meu propósito de vida é fazer diferença na vida das pessoas. E eu tenho certeza que a partir do que eu estou vivendo, a experiência que eu estou tendo com o Heitor aqui,
com certeza vai fazer diferença na vida de outras pessoas. E ele é uma pessoa que ele atinge, ele abrange assim um público muito grande, então ele às vezes nem sabe, mas ele faz a diferença na vida de muita gente. Então cada paciente que chega no meu consultório, no consultório de outra pessoa e está sendo orientada pelo Heitor, com certeza a gente está mudando a vida de muita gente através dele. Eu acho que os pacientes, eles gostam, né? Eles até reclamam, nossa, mas você vai viajar de novo, doutora? De novo, outro curso? Mas eu tenho certeza que eles gostam, porque eles sabem que eu tô levando o melhor, né? Eu tô levando o melhor para eles. Você já teve dificuldade em fazer uma infraestrutura de protocolo bem adaptada? Já teve que passar pelo transtorno de cortar uma estrutura metálica? Você ainda não considera que você está bem atendido por um laboratório de prótese? Você considera que o teu laboratório ainda tem dificuldade de te entregar uma peça bem adaptada? Bom, essa não é só a sua dor, esse não é um problema que acontece só com você. Natasha e Amanda, as duas, elas apresentaram exatamente essa mesma dor. Eu quero atender um paciente, eu quero entregar a prótese desse paciente o mais rápido possível e sem a necessidade de provar. Por isso, eu separei o caso da Marili para que elas pudessem fazer juntas, para que elas operassem juntas e fizessem a moldagem de transferência juntas. O segredo para você fazer um protocolo imediato sem provar a barra é você fazer uma moldagem com guia multifuncional de forma adequada, utilizando a união dos transferentes com a resina Pattern, utilizando o guia multifuncional para fazer o registro oclusal, utilizando um passo a passo com os componentes protéticos adequados, com as técnicas adequadas, para que você tenha uma moldagem fiel. Se você tem segurança na sua moldagem, se você tem confiança no procedimento que você executou, aí você está transferindo agora a responsabilidade para o laboratório. Se o laboratório não te entregar uma peça bem adaptada, você vai ter argumentos para conversar com ele. É por isso que eu chamo o protocolo 360 graus. Existe um checklist. Quando você envia a sua moldagem com guia multifuncional para o laboratório, você passa por um checklist. Quando você recebe o trabalho pronto, você também faz um checklist. E você vai passar para o seu técnico essa filosofia. Quais os pontos que ele precisa ver, que ele precisa controlar para que ele possa executar um trabalho bem adaptado para você. As dificuldades da Amanda, as dificuldades da Natasha, com certeza são as dificuldades de muitos dentistas. Muitos deles interagem comigo no Instagram, muitos deles vêm fazer o curso de imersão aqui, muitos deles fazem parte das 500 pessoas que fizeram o curso Protocolo Imediato online pelo iKnow. Essas dores eu me preparei para resolver. Esses problemas eu quero que você não tenha no teu consultório. Eu quero que você tenha a tua performance e que você consiga ser a referência na tua cidade e possa ser reconhecido teu paciente pelo seu colega profissional e assim você vai receber indicação dos casos mais complexos. As aulas foram incríveis, eu estou super empolgada, super feliz com o investimento que eu fiz. Foi muito legal, assim, na aula ele dá muito exemplo de casos que ele mesmo fez, né? Sim, eu tenho certeza que mudou muito. A gente tem uma realidade, às vezes, na clínica, que quando você vê os casos dele, você fala, meu Deus, não é possível que isso dá certo, né? E ele prova pra gente nas aulas, ele mostra os casos e a gente vê que a gente pode fazer isso também, sabe? A técnica é muito segura. Os casos, inclusive, que eu trouxe pro curso, que eram casos extremos, e eu tô vendo que já me deu uma luz, já me deu um direcionamento, eu acho que vai ser bastante importante. Então, a dificuldade que às vezes a gente tem lá de você pegar um caso muito difícil, você consegue imaginar na aula que você conseguiria fazer esse caso lá. Então, tem muitos casos que às vezes eu deixei de fazer, que enquanto ele estava dando a aula eu falo, nossa, eu podia ter feito isso.
nossa, eu podia ter feito aquilo. E às vezes eu deixei de fazer pelo paciente por medo ou por insegurança, e ali ele mostrando e você vendo o que ele tá ensinando pra gente, você sabe que você pode, que é capaz, que dá pra fazer, né? Tô super ansiosa, mas tô muito empolgada, muito mesmo, assim. É um caso super difícil que ele escolheu pra gente, era esse o objetivo, né? A gente não quer caso fácil, o caso fácil a gente já resolve. Eu queria era um caso super difícil, e é assim que vai ser o nosso caso, assim que a gente planejou, e tô mega empolgada. Eu acho que vai ser incrível. Eu tô bem nervosa, na verdade, não sei como é que vai ser. Mas eu sei que ele vai estar ali, ele vai estar do lado, vai estar ensinando a gente, e a minha mão vai estar tremendo. Mas a expectativa tá grande pra hoje. Tô nervosa, ansiosa. São Gotardo que me esfere. Eu tenho certeza com toda segurança que agora eu vou resolver esses casos extremos com muito mais facilidade do que quando eu cheguei. Eu já perdi o medo, já entendi como é que é. Assim, eu cheguei com muito receio, né? Eu tinha até comentado que eu tenho 2 casos pra fazer lá. Mas eu já perdi o medo, eu vou chegando já, fazendo. Eu já entendi a lógica da carga imediata, né? Que eu acho que é a maioria da dificuldade do pessoal. Então eu vou chegar fazendo já. Eu já sei, já coloquei os passos a passo na minha cabeça, assim, e já aprendi. Eu já sei que eu vou ter segurança pra fazer, coisa que eu cheguei aqui insegura. Eu falei, meu Deus, eu não consigo, como que isso vai parar? Agora na minha cabeça eu já assimilei e já sei que dá. E eu já sei que eu vou chegar e tá tudo bem, eu vou fazer, tranquilo. Eu acho que aquele medo inicial que eu cheguei, aquele receio de, meu Deus, não dá certo, sim, dá, sabe? Eu percebi e entendi que dá. Então vamos acompanhar como foi feito o planejamento desse caso, vamos acompanhar todas as manhas clínicas para que a gente consiga resolver esse caso com o máximo de eficiência. Esse caso aqui, não fazer carga não é uma opção. Se nós temos que carregar, não é só a estabilidade primária. O que a gente vai pensar aqui? Distribuição de forças. É mais ou menos igual a esse caso aqui, ó. É mais ou menos. Qual que é a grande vantagem desse caso? Nós temos 0 cantilever. A nossa extração, ela vai ser uma extração minimamente traumática. Essa é uma extração, é um exemplo de extração aqui, ó. De extração preservando o alvéolo. Esses molares, nós vamos ver na hora. Eu acho que é birradicular, então nós vamos dividir só um corte só e aí tirar uma raiz de cada vez. Luxar, tá, ó, com uma alavanca apical. Eu tenho 2 dessas alavancas, tá? Então não vai ter problema em relação a isso. Tá? É uma alavanca só de extração alveolar, tá? E aí o tracionamento com uma pinça de raiz. Então dividir as raízes, destruindo o mínimo possível. Provavelmente o osso que a gente vai usar é esse aqui, ó. Tá? Então esse implante aqui posterior, que tipo de implante que eu separei para vocês? Aí é um pouco denso, né? Então exatamente, um implante cônico de rosca quadrada. Olha só, o que a gente tem separado, ó. Ele é 4,5 por 10. A estratégia que eu faria seria entrar aqui, ó, nesse sentido, para ele travar aqui, sem romper essa tábua óssea. E o outro lado, a estratégia é a mesma, né? Tá apertado esse caso aqui. Esse caso tá muito parecido com o caso que eu mostrei agora. Subfresar posterior, tá? Usar o epicut. E o epicut, ele expande o osso. Qual que é o risco? Fraturar o tecido ósseo. Então, como que nós vamos prevenir isso aí? Descer de forma escalonada. Nunca você vai deixar de passar de 60 a 80 newtons. Essa raiz mesial aqui, ó, ela tá no 94. Vamos lá no 94, ó. Olha a raiz, ó. E olha o osso. Aí vamos contar. Esses cortes, eles são de 1 em 1, tá vendo? Ó, 93, 94. Então nós temos fatia de pão de forma. Quantas fatias de pão de forma eu tenho aqui nessa região desse osso aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatias. Aí eu chego aqui, ó. Tem 1 milímetro para cada corte? Exatamente, então eu tenho 5 milímetros. Com a ossificação, eu consigo ganhar mais 1,5 milímetro ainda.
Então, tá seguro, é apertado, mas tá seguro. Beleza, estratégia número 1 aqui. Muita gente pergunta o seguinte, ó. E paciente que não tem osso? Sim. Quem não tem osso, você não vai precisar fazer osteotomia. Sim. Você vai precisar regularizar. Ó, pra gente entender aonde a gente vai inserir o implante, exame clínico. Olha aqui, ó. Quando eu começo a usar o profundímetro, tá? Então, ó, número 2, lança. Aí com a número 2 eu vou invadir a cortical do pilar canino, que é fundamental. Tem que anestesiar bem lá em cima, tá? Então como é que todo mundo vai anestesiar? Todos vocês. Dois tubetes de cada lado pelo vestibular, lá no segundo molar, inteiro, lá no fundo. 2 inferbitárias, uma na espinha nasal mais alta que você conseguir. Aí por dentro, 2 tubetes, um tubete na pré-maxila e meio tubete de cada lado, lá na palatina maior, tá? Deu 5 na frente e 2 dentro. E agora nós estamos medindo, ó. Eu tô verificando se eu não cair no seio e eu tô medindo o tamanho do implante, ó. Voltei e trombei. Então a ponta tá lá no assoalho nasal, o nosso polígono, né? A nossa distribuição, ó. Um implante aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Forando como ele aparece, é muito diferente do que a gente tá vendo ali. Tá vendo, ó? Sim. Canal mandibular, canal nasopalatino, né? Ó, então aqui não tem muito segredo não. Como você faz? Pega uma broca 703 e entra com ela aqui dentro, removendo todo o tecido mole, tá? Aí a hora que você enxergou o osso, beleza, agora você começa a frisar e põe no implante. Não tem muito segredo também não. Tá. Tá apertadaço. Em relação ao planejamento protético, ajuste oclusal, tá? Pequeno e simples. Ajuste de rebordo, 0. Eu não faço ajuste de peça para encaixar ela no rebordo há anos, muitos anos. Não, meu medo é assim, às vezes. Qual é o segredo? Platô, ele entrou assim, ó. mini pilar alinhado e permitindo distância biológica. Como é que eu preparei esse caso para vocês? Rolete de cera inferior e superior. O inferior transformou numa PPR acrilizada já, que nós vamos instalar hoje. No caso, ele faz no laboratório o plano de campo. Sim, a gente manda tudo e ele se vira. A gente não precisa se preocupar com isso. Não, exatamente. Então eu fiz um registro oclusal. Na hora de moldar, nós vamos também moldar o inferior novamente, só que agora com a PPR em posição. A PPR já fica com ela. Primeira coisa, testar se o guia tá entrando com os implantes em posição, os transferentes, tá? Desgastar o guia para ele entrar passivo, ele não pode tocar os implantes. União dos implantes com a resina, pattern, coloca o guia novamente. União do guia com o gabarito em oclusão, tá? Sempre em oclusão. União revisar toda essa união, moldar os tecidos moles e registro oclusal. Tá entregue, tampa de proteção. O que nós temos que entregar para o técnico com perfeição? A nossa parte, ó. Boa adaptação dos componentes, espaço biológico, tá? Boa adaptação dos transferentes. Uma união dos transferentes absurdamente rígida. Erra para mais, tem que sobrar a união. Aí o técnico vai receber isso aqui. Ele vai inspecionar novamente a união dos transferentes. Essas 4 alunas que vieram para cá se desenvolveram muito. O meu objetivo era mostrar para vocês essa experiência clínica. E na verdade, como eu já disse para vocês, eu venho vivendo dessas experiências de desenvolvimento de cirurgiões dentistas há muitos anos. Essa é a minha profissão. Eu não sou dentista de consultório, nunca tive esse propósito, nunca quis ficar no meu consultório. Eu sempre quis ficar em sala de aula, nas escolas
e fiz toda a minha carreira de 15 anos em cima dessa situação. O meu objetivo é que você tenha a habilidade de executar casos complexos com o mínimo de enxerto, fazendo transferências fidedignas para que você possa não provar barra. A minha ideia é que você vire referência na tua cidade. Quero explicar um pouquinho para vocês do que é o curso Protocolo Imediato 360 Graus, o curso que eu estou divulgando aqui para você através desse evento realizado com o I Know, esse I Know Originals, esse reality show da odontologia. Eu pensei numa forma de você aprender online, mas eu tenho certeza que a experiência presencial também é muito importante. Por isso, eu montei um evento híbrido, um evento em que nós começamos com aulas gravadas, depois vamos para uma transmissão durante um final de semana todo, que tem toda a parte teórica cirúrgica, toda a parte teórica demonstrativa através de um caso ao vivo, e nesse caso eu seleciono para que eu faça tanto a cirurgia quanto a prótese, finalizando também com a atividade presencial. Dentro de todo esse programa de curso, eu vou ter atividades de hands-on e no fim eu quero conhecer você pessoalmente. Então nós estamos aqui com a plataforma I Know, mas eu nunca vou trazer para você um curso gravado e impessoal, em que não exista contato comigo. Todos os meus cursos, seja curso presencial, seja curso online, eu faço questão de te permitir um contato direto comigo. Um suporte que é realizado diariamente, um suporte que você pode enviar seus casos, suas tomografias, suas fotografias, vídeos, e que você possa planejar seus casos comigo, um suporte que você possa trocar a sua experiência com a minha, para que todos nós possamos evoluir. E no final, confraternizarmos aqui em Rio Preto, num evento em que eu quero conectar todos vocês, alunos do Protocolo 360. Então, essa atividade de reality que eu mostrei para vocês, essa realidade que foi feita aí com apenas 4 alunas, na verdade, isso já aconteceu em mais de 12 turmas de curso de especialização que eu já formei ao longo da minha carreira. Mais de 40 turmas de curso de imersão em cirurgias na área estética, 10 turmas do curso de protocolo presencial e além de vários outros cursos de cirurgia avançada, cursos específicos da técnica On-4 e implantes inclinados. Ou seja, eu dediquei a minha carreira a ser um dentista capacitado a desenvolver a carreira de outros dentistas. E aqui, depois de 15 anos e milhares de dentistas atendidos, nós temos com certeza a preparação necessária para criar um conteúdo que vá fazer com que você consiga ter uma boa performance no seu consultório. Ó, esse kit ele não corta para frente, ele não aprofunda. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, você tem que aprofundar com a lança até na profundidade correta. Tá bom, eu vou com a lança, depois eu vou com esse. Exato. Vocês estão com peça reta na mesa? Sim. Peça reta 703. Eu peguei a alta e a broca, tá aí, no bom lugar. O dura que a alta não tem torque. Cadê a 10? A hora que a 10 vai passar aqui, eu peço a 703 para ela. Relaxa aqui só um pouquinho. Isso, aqui, na discal do malar. Isso. Dentro, né? Exatamente. Pode ser até aqui o final? Pode. Aí no palato, você vai pegar e deslocar um pouquinho para palatina. Mais palatinizada, vai mais palatinizada. Sem nenhum instrumento na mão, ó. Eu entrei aqui, ó. Ó o meu dedo esquerdo aqui, ó. Só, ó o apoio dele, ó. Entrou. Rotação. Qual que é o outro movimento? Ó, translação, ó. Ó.
Ó. Eu entrei dentro do seio aqui. Olha a mão esquerda apoiando, ó. E mesmo assim eu faço a consecção para ser um... Você pode ir luxando e monitorando se não está fraturando o osso. Tá, se fraturar, se for começar Não a é pra mexer, fraturar. tudo bem. Deixa eu ver a parede lá, se põe a Minnesota lá. Esse é o que nós vamos usar, osso mesial, né? Eu acho que nós não temos essa opção. Não, melhor cortar? Vamos cortar. Vai fazer um corte tirando a coroa inteira. Pega esse aqui. E com o Marcelzinho lá? Fecha esse, pega aqui. O verdinho lá embaixo. Deixa eu ver. Não, a alavanca vai entrar entre o osso e o dente. Vai na distal. Eu acho que dessa mesmo raiz. Vai mesmo. Vai, empurra. Se você tiver que forçar, tá errado. Ela tá bem molinha, mas essas raízes menores estão toda meia. Pega a alavanca, vai entrando cada vez mais fundo. Ok. Marilei, vai lá, eu vou puxar você um pouquinho, tá? Vai lá dentro, no buraquinho. Isso. Todo mundo vai por minicular? Não, só aqui, 5. Dois e meio? 2,5. Mas não agora não. Lança 2, você desce 12. Usa só a expansão e põe esse implante aqui. Ainda está vestibularizado em relação aos dentes. Vestibularizado, então vai fazer. Inclina a cabeça do motor? A cabeça do motor. Não usa essas grossas não, tá bom? E aí na hora de entrar vai entrar bem light. Ela tem que aprofundar, tá? Porque o Epicut não corta na ponta. Ele vai começar a girar em falso. Todo momento que você inserir, você vai empurrar para baixo. Tá. Para ele não girar em falso. Depois que ele entrar, ele mesmo vai se puxar. Aí, então, devagar, né? Isso. Vamos dar uma lavada, tira o motor e nós vamos descer com a catraca. Se necessário, fazer aquele vai e vem para não fraturar. Aqui a gente não tem que qualificar. Não, porque tá com pouco, tá retinho. E aqui, abusei demais. Com certeza eu extrapolei a indicação e era o objetivo desse curso, era o objetivo dessa atividade aqui. A gente estava em busca da carga imediata, mas os implantes posteriores, mesmo sendo implantes do lado direito de 5 milímetros de diâmetro, tiveram travamento assim em torno de 30 newtons do lado direito, 25 newtons do lado esquerdo. E aí a gente optou por não fazer carga, então a gente está sepultando os implantes, vamos terminar de fazer os implantes anteriores e vamos sepultar. Eu já tenho um plano B, né? Na verdade a paciente, ela só tinha 2 molares, então ela tem rebordo. Então eu vou organizar uma prótese total para ela daqui 15 dias, que ela vai passar o período de ossa-integração utilizando uma prótese total novinha. Então, a gente estava com uma cirurgia programada que era bem complexa, né? Até pro Heitor, pelo que ele tinha conversado com a gente. E
Foi muito legal, foi uma experiência muito nova, eu acho, né, Natasha? Foi um caso bem complexo que eu jamais faria no consultório, sozinha. Foi uma bagagem muito grande aqui que a gente adquiriu. A gente queria ir ao extremo mesmo, né? E acho que alcançou o objetivo. Foi uma cirurgia que a gente precisou fazer até levantamento de seio, né? Que foi uma coisa mais complexa e resolveu. E pelo menos eu vim pra carga e acabei aprendendo muito mais coisa, né? Então acho que a bagagem não foi só da carga. Foi bem legal, assim, a gente tinha planejado a carga por conta da complexidade extrema do caso, acabou não dando, mas valeu super a pena. Então a gente tem que estar preparado para tudo, né? O objetivo era fazer a carga imediata, mas devido à complexidade, nem toda vez a gente vai conseguir, né? O que eu achava assim, mais complexo era colocar o implante ali naquela região, que era bem difícil. Eu acho que o principal, o nosso, perdeu o medo, né? Porque sim. a gente sentia esse receio, esse medo. E agora, eu pelo menos não tenho mais. Não. A complexidade de tentar travar o implante, onde posicionar o implante ali, eu acho que foi bem melhor do que a gente imaginava. Foi bem legal. Além de todos esses alunos presenciais que já vieram aqui em Rio Preto, já participaram de cursos comigo, eu também já pude atender, já pude acompanhar mais de 3.000 alunos online. O curso online, ele é um resultado de um professor que já se preparou no presencial. Eu não considero que um professor pode sair do próprio consultório e ir direto para o online, porque ele não vai ter experiência de ensino. Quando eu estou em sala de aula, eu sei o desenvolvimento do meu aluno. Quando eu estou fazendo uma cirurgia com um aluno, com outro profissional, eu estou vendo exatamente o que eu falei para ele fazer a diferença na mão dele. E eu sei aonde ele tem dificuldade. E assim, eu me construo como um professor experiente. Uma pessoa que já teve que resolver muitos e muitos problemas de atendimentos clínicos de alunos aqui dentro da escola. Uma pessoa que já viu milhares de alunos se desenvolver através do conhecimento passado. Agora, eu tenho compilado isso desde 2018, quando comecei a dar cursos online. Tenho compilado as melhores respostas, as melhores técnicas, a melhor filosofia e muito conteúdo para você se desenvolver, além de um suporte absurdo. Os cursos presenciais, imagina, uma especialização de implante, ela custa aí R$ 2.200 por mês durante 24 meses. Olha o investimento desse curso. Um curso de imersão, ele é para especialistas em implante, por exemplo, o curso Protocolo 360 graus, ele custa R$ 3.400 para você vir aqui no curso de 3 dias. Eu estou compilando aqui um curso online com muito mais conteúdo do que isso. Nós vamos ter aí várias horas de aulas gravadas, vamos ter 2 dias intensos de transmissão ao vivo, com atendimento a pacientes, com atividades práticas que você vai fazer na tua casa e depois nós vamos ter um evento presencial. Entenda que essa é a melhor forma de aprender. Um curso que começa online e termina presencial. E eu tenho certeza que você vai gostar da oferta que eu vou te fazer, porque vai custar bem menos do que você imagina e eu vou trazer ainda um monte de parcerias para que eu possa fazer valer a pena para você. Eu acho que eu já até cheguei a falar que esse curso para mim foi um divisor de águas, né? Então, hoje, depois de tudo que a gente aprendeu, depois da cirurgia, eu sei que a doutora Amanda, que vai voltar para o Instituto, com certeza é uma pessoa muito mais preparada. Natasha, vale a pena. Todo o esforço que você investiu valeu a pena. Que eu me sinto realizada, de verdade. Porque literalmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu tinha muita insegurança, eu tinha medo de fazer as coisas e eu vou voltar outra pessoa. Eu já me tornei outra pessoa aqui profissionalmente falando, né? Então eu acho que valeu a pena cada segundo. Tudo que a gente investe em estudo tem retorno, né? E eu tenho certeza que esse curso valeu a pena. Né? Eu cheguei com aquela insegurança, né, dos casos extremos, e o nosso caso foi um caso extremo.
mas eu tô bem satisfeita que acabou que a gente teve essa mudança de curso. Eu acho que é importante a gente também estar preparado para isso, que é a realidade do consultório. Assim, nem 100% das vezes vai ser certinho do jeito que a gente planejou. A gente precisa estar preparado. Eu acho que é esse o objetivo mesmo. A gente está sempre se capacitando, sempre buscando melhorar para estar preparado para tudo que pode acontecer. Porque ele falou uma coisa que me chamou muita atenção ali embaixo, que ele falou assim, que professor tem que abrir o coração, e é isso que ele faz, sabe? Ele abre o coração para os alunos, a gente convive junto com ele é uma pessoa acessível, ele está no mesmo nível que a gente. Não é porque ele é professor ou que ele é muito melhor que a gente que ele se sente superior. O Heitor, ele é fantástico, ele tem um know-how absurdo em implantes e ele está ali do nosso lado, né, para mostrar exatamente, né, da forma com que ele trabalha e da forma com que ele trabalha funciona. Eu cheguei imaginando uma coisa extremamente difícil e vendo e ele explicando, não é, sabe? A maneira com que ele fez a gente entender a carga imediata é algo rotina do consultório. Então, assim, eu não tenho mais medo. A complexidade de tudo que ele mostra pra gente e ser aplicável é, assim, te dá 100% de segurança para você saber exatamente o que fazer na hora que eu estiver sozinha lá. Entendeu? É só imaginar a vozinha dele aqui que eu vou saber o que fazer. E o curso do Heitor é especial. Ele tem uma didática fantástica, ele é muito próximo, né? Ele não é aquele professor que fica muito distante do aluno. Então eu acho que vale muito a pena. Tem que fazer. Eu comecei a cirurgia muito nervosa, mas depois, assim, o embasamento teórico que ele deu antes fez muita diferença, né? Então, assim, como eu já venho acompanhando ele, eu já sei um pouco do sistema de trabalho dele e tudo que ele passou na aula pra gente, veio tudo na minha cabeça na hora. Então, o fato da complexidade ali, do nervosismo no começo, parece que eu tava no meu consultório. Então, assim, foi muito tranquilo. Assim, eu tô extremamente realizada. Se eu pudesse fazer o mesmo curso, eu faria de novo se pudesse. Então, assim, com certeza é nota 10. Assim. Então, presta atenção, fique atento aos grupos de WhatsApp, fique atento ao seu e-mail, porque nós vamos passar para você uma oportunidade única, uma oferta rápida, que começa e termina no mesmo dia, mas que vai fazer toda a diferença para você no seu consultório. Vamos voltar para a live, vamos voltar para a nossa transmissão do estúdio. Quero ver você lá.